O Atem Mini Pro ISO é um switcher da Blackmagic que serve para a gente conectar até 4 fontes de vídeo HDMI para fazer transmissões ao vivo pela internet. Eu tenho usado ele em todas as minhas lives no YouTube há 3 meses e agora eu vou falar para vocês tudo que eu percebi de bom e de ruim. É muito difícil falar tudo que ele faz em apenas um vídeo, mas eu vou tentar resumir para vocês. O Atem Mini Pro ISO tem 4 portas HDMI para que entre o sinal de áudio e vídeo e tem uma porta HDMI para que saia o feedback desse dispositivo para um monitor externo ou TV, como vocês estão vendo aqui atrás. O diferencial da versão ISO é poder gravar as 4 fontes HDMI em separado em um SSD externo e, além dessa gravação em separado de cada uma delas, ter mais uma 5ª gravação de toda a transmissão que você fez, com os cortes e as transições, inclusive, que viram até mesmo um projeto do DaVinci Resolve, pronto para a gente reeditar, tirar alguma parte fora, trocar uma câmera por outra, enfim. Isso é fantástico, porque se você errar um corte de câmera na sua live, se você fizer uma transição que você não gostou, você vai lá no projeto, corrige e depois reposta o vídeo sem problema nenhum. Isso é muito legal. Nas minhas lives eu costumo usar as 3 primeiras entradas para conectar as minhas câmeras e a 4ª entrada eu costumo deixar ou para conectar o meu iMac ou o iPad para poder compartilhar a minha tela com quem está me assistindo. Aí, usando os botões de 1 a 4 e o Cut, eu vou escolhendo qual câmera que eu quero transmitir e vou fazendo os cortes tudo em tempo real ao vivo. As 4 entradas têm controles de áudio em separado, então você pode escolher de qual delas você quer receber som junto com a imagem. Nessa gravação, por exemplo, eu estou gravando não na câmera, mas eu estou gravando direto do Atem Mini Pro ISO e escolhi o áudio da câmera 2. Aqui está on, porque é dela que eu estou recebendo o áudio. Então eu tenho essa liberdade e essa customização para poder fazer. Nas minhas lives, eu tenho usado o áudio da minha câmera GH5, porque é nela que está plugado o meu melhor microfone, que é o Rode NTG3. Então, eu fazendo isso nas transmissões, eu tenho tranquilidade de saber que o áudio vai estar bem sincronizado com o vídeo e que o meu áudio vai estar com uma boa qualidade, já que é o meu melhor microfone e já que o sinal HDMI de vídeo e áudio está chegando junto pela mesma porta. Também tem um recurso no dispositivo chamado AFV, Audio Follows Video, que vai ativar o áudio daquela fonte somente quando aquela mídia estiver selecionada. Por exemplo, se eu ativar isso na fonte 1, só vai sair áudio da fonte 1 quando ela estiver selecionada. Então isso é bem legal e bem interessante também. Mas além do sinal de áudio poder vir das portas HDMI, ele também pode vir de 2 entradas do tipo 3.5 mm ou P2. Usando essas portas P2, pode acontecer do áudio ficar um pouco fora de sincronia com o vídeo, dependendo do tipo de microfone que você usar. Mas, se isso acontecer, é bem fácil de corrigir. No próprio Atem Software Control, que é o programa de controle desse dispositivo, a gente pode ir lá e adicionar um pequeno atraso para aí sim conseguir sincronizar som e imagem. O Atem Mini Pro ISO também tem a opção de Picture in Picture, com botões aqui na parte de cima para ligar e desligar ele, e também botões para a gente escolher em que canto da tela que a gente quer que ele fique. E por padrão, a porta que puxa o Picture in Picture é a porta 1, ou seja, quando eu ativo o PIP, é o que está na entrada 1 que vai aparecer na janelinha. Isso pode ser mudado lá no Atem Software Control também. E falando em puxar a imagem, no software de controle do Atem também dá para a gente fazer upload de fotos ou de imagens quaisquer. E aí, fazendo esse upload, nós apertando aqui em Still e fazendo corte, a gente consegue mostrar na live essas imagens. Então dá para considerar uma 5ª fonte de mídia, além das 4 portas HDMI. Dentro do software de controle do Atem, a gente também consegue definir como que a gente quer que os cortes sejam feitos. Tem 2 formas, ou apertando o botão, ele direto vai lá e faz o corte, ou apertando o botão do canal que a gente quer, ele faz um preview, uma prévia, te mostra qual que você selecionou, e ao apertar o Cut, ele faz de fato o corte. Eu prefiro esse modo que tem o preview.
porque é um modo que eu consigo olhar na minha transmissão se eu selecionei a mídia certa, se eu selecionei o número certo, e só aperto o cut, só aperto o corte na hora que eu tenho certeza que eu estou fazendo a decisão correta. Isso me ajuda a diminuir os meus erros, mas vai depender da sua prática e do que você vai ter de exigência na sua live. Ao lado do botão cut, fica o botão alto, que faz transições. Então essas transições, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, ó. Aqui ele fez tipo um dissolve, né, um dissolve, para trocar de uma câmera para outra, e a gente consegue escolher que tipo de transições a gente quer. Tem umas bem estilo Star Wars, como por exemplo essa aqui, ó. Faz um corte que parece corte de filme do Star Wars, né? Então a gente pode escolher essas transições e aqui do lado escolher a duração. Ó, tá com 1 segundo, mas eu posso mudar para 2 segundos, por exemplo. Então mudei para 2 segundos, fez a transição, mudei para meio segundo, bem mais rápido. Então a gente tem essas opções aqui de transições e apertando o botão alto a gente faz os cortes. Esse último botão aqui, FTB, é Fade to Black. Ele faz uma transição para preto. Um recurso que também está disponível, mas que eu não usei, porque não faz parte do meu dia a dia, é o recurso Keyer, para quem filma com fundo verde. O Atem Mini Pro ISO pode ser usado de duas formas: via cabo Ethernet, de forma independente, sem mais nenhum dispositivo, ou conectado via USB a um computador. O bom de usar via cabo Ethernet é poder fazer a transmissão direto do Atem Mini Pro ISO. Além do que você não vai se preocupar com lentidão e travamentos, já que ele não depende do processamento de um computador. Ele faz tudo por conta própria. Já se você for usar o Atem no computador via USB, ele vai aparecer lá no seu PC ou no seu Mac como uma webcam para poder ser usado. A desvantagem disso é que você vai estar ocupando a única porta USB dele para mandar a imagem e o som para o seu computador. E aí você não vai conseguir fazer aquela gravação em separado num SSD. Então aquela gravação de 4 canais em separado você acaba perdendo. Outra desvantagem é que nesse caso, se o seu computador for muito lento, por mais que o Atem mande a imagem e o som certinho, pode ainda assim acontecer travamentos na sua imagem e no seu som. Agora, Filmmakers, eu tô aqui com o Atem Mini Pro ISO conectado com um cabo azul de internet. Então agora ele está recebendo internet direto nele. Então eu poderia, se eu tivesse uma chave de acesso do YouTube configurada, só apertar aqui o On Air e entrar ao vivo, que é o que eu faço nas minhas lives. Eu conecto o cabo de internet direto dele e faço a live. Agora reparem, deixa eu mudar aqui para a câmera 2. Reparem que além do cabo azul, agora eu tô com uma entrada 3 aqui com cabo HDMI, que é o cabo que está indo para o meu computador. Então aqui, ó, eu vou poder mostrar o computador para vocês também. Então, voltar para a câmera 1, deixa eu desativar o Picture in Picture. Quero mostrar para vocês o software, como é que a gente faz o setup, algumas configurações que a gente pode mudar, tá? Então, vamos aqui para a câmera 3. Vocês vão me ver agora no Picture in Picture. Beleza, então olha só. Aqui o Atem Setup é o que a gente usa para fazer algumas configurações e personalizar algumas coisas. Então, cliquei aqui, ele me dá umas opções, ó. Switch in Mode, Program Preview e Cut Bus. Isso é aquilo que eu expliquei da diferença da gente poder ter a prévia da câmera ou fazer o corte direto. Olha só. Aqui, a câmera que está sendo usada, a fonte HDMI é a número 2, a que está no Preview é a 3. Agora, se eu mudar essa opção, ó, deixa eu voltar aqui para a câmera do computador. Se eu apertar Cut Bus e der um Save, agora muda tudo. Ó. Aperto o número 1, foi para minha câmera. Aperto o número 2, foi para a câmera que está filmando o Atem. Não tem mais o verde do Preview. O que eu apertar, ele vai trocar. Está fazendo os cortes. Então, essa é a diferença. Vamos voltar aqui para o computador, abrir de novo. Eu gosto de usar o Preview, então vou dar um Save de novo aqui. Picture in Picture Keyer. O que significa isso? Então, se eu estou com o PIP ativado, como eu estou agora, vocês estão me vendo no cantinho, eu quero que ao fazer o corte de uma câmera para outra, permaneça a minha miniatura ali, como está agora, ou eu quero que quando eu faço o corte, ela caia na transição. Fiz a transição de uma câmera para outra, vai desaparecer o PIP. Isso eu posso definir aqui. Chroma Keyer, mesma coisa.
Se eu estou fazendo vídeos com fundo verde, quando eu faço a transição, eu quero que isso caia na transição ou eu quero que ele permaneça. Eu posso definir isso. Button Brightness é o brilho aqui do painel. Então, eu quero quanto de brilho. Eu posso reduzir esse brilho, eu posso aumentar. Na minha opinião, 70% é mais do que suficiente para você enxergar bem. Mais que isso, eu acho que fica muito claro e pode, se o teu atem estiver no teu take, pode ficar distraindo as pessoas, tá? Porque ele realmente tem um LED bem forte aqui para ele. Aqui no sobre eu tenho manual, licença, versão, essas coisas assim. Beleza. Do lado eu tenho o Atem Software Control, que esse sim é o software que eu uso para controlar a minha live. Se eu não quiser controlar por aqui, se eu quiser controlar pelo computador, mexer algumas coisas, configurar algumas coisas. Então é aqui, por exemplo, que eu coloco aquelas fotos para aparecer no caso de eu apertar o Still, dos Still Images. Então, por exemplo, eu posso fazer os cortes aqui. Ó, mudei para câmera 1, câmera 2, câmera 3. Então, faço os cortes por aqui. Aqui eu tenho aquelas mesmas transições, ó. Deixa eu fazer uma transição aqui para vocês verem, ó. Vamos fazer aqui. Ó. Fez uma transição. Vamos fazer outra. Fez. Então, os mesmos comandos eu tenho aqui. Mídias. Aqui que eu posso colocar as imagens, as Still Images, para poder usá-las na minha live. Então, eu tenho aqui o botão Still, que eu posso fazer o corte, ó. Still, cortei para aquela imagem. Voltei, tá? Posso colocar aqui várias imagens diferentes para eu ir usando conforme a live for passando. Além do YouTube, eu posso escolher aqui, ó, Facebook, Twitch, Twitter, Restream. Então eu tenho essas fontes por padrão. E o mais legal é que tem um arquivo que a gente pode hackear. A própria Blackmagic diz que a gente pode hackear e adicionar mais plataformas para a gente fazer a nossa transmissão. Isso é bem legal e tem alguns tutoriais no YouTube mostrando como colocar mais serviços aqui para que a gente possa fazer o streaming direto neles. Mas eu acho que tendo YouTube, Facebook e Twitch, já tem 3 aí grandes servidores para a gente poder fazer lives com facilidade. Eu, praticamente só YouTube que eu faço, então é sempre aqui que fica, coloco minha chave de transmissão, qualidade média para caso uma oscilação de internet ela não trave a minha live e pau na máquina, boto no ar para começar. Aqui em cima no menu, além da saída que tem as fontes de streaming, eu também posso vir aqui em paletas e aqui em chave upstream eu escolho qual câmera eu quero no PIP. Então tá por definição a câmera 1, mas eu posso mudar, por exemplo, para a câmera 2. Tá? Eu mudando para a câmera 2, vocês não estão mais me vendo no PIP, vocês estão vendo aqui o Atem Mini Pro ISO. Então, por padrão, é câmera 1 sempre, mas se eu vier aqui no software eu consigo mudar qual câmera que vai ser o meu PIP, meu Picture in Picture, e também o tamanho. Eu posso aumentar, diminuir aqui como eu quiser, tá? Posição, tamanho, tudo bem certinho. Eu tenho essas possibilidades. Aqui embaixo eu tenho a minha gravação, ó, que está sendo feita agora, porque eu estou gravando esse review para vocês direto do Atem. Agora, meus amigos, olha só, eu habilitei gravar em entradas em modo ISO. Então ele está gravando cada uma delas em separado e gravando os cortes que eu estou fazendo. Então eu vou fazer alguns cortes aqui, ó. Tirei o PIP, cortei para a câmera 2, vou cortar com uma transição para a câmera 3, fiz a transição, agora eu vou cortar com uma transição para a câmera 1 e agora eu vou encerrar a minha gravação em ISO para mostrar para vocês como que isso aparece no SSD externo e como que o projeto fica no DaVinci Resolve. Eu tenho aqui, ó, as fontes de áudio de cada uma das entradas HDMI e das duas entradas 3.5 mm, caso você tenha algo conectado. Eu tenho aqui o arquivo de vídeo, vou abrir aqui, ó. Cortei para a câmera 2, vou cortar com uma transição para a câmera 3. Então essa aqui é a gravação dos cortes, do que seria transmitido para o público. Beleza. Agora eu tenho aqui
Video ISO Files, ou ISO, né? Aí aqui eu tenho cada câmera individualmente, olha só. Cada uma delas em separado e gravando os cortes que eu estou fazendo. Então eu vou fazer alguns cortes aqui, ó. Fiz a transição, agora eu vou cortar sempre a câmera 1, aqui sempre a câmera 2, toda live que eu fiz, a câmera 3 e a câmera 4 não tinha nada, então ela tá preta. Aí se eu vier no DaVinci Resolve aqui nesse projeto que ele criou, ó, vamos dar 2 cliques. Aqui está o meu projeto gravado ISO. Então o que isso quer dizer? Como eu já expliquei, aqui tem o que a gente fez rapidamente, ó, com, por exemplo, aqui um corte seco. Entradas. Ele já criou o projeto lembrando do corte seco. Aqui a transição, ó, eu apertei o alto. Ele tá gravando. A transição tá ali. Outra transição que a gente usou aqui, ó, aparece o símbolo, tá ali. Beleza, então tudo que eu fiz, ele lembrou. Mas se eu quisesse mudar, por exemplo, vou voltar aqui, ó. Se eu quisesse, nessa parte aqui, eu não quero essa câmera, eu quero outra câmera. Eu venho aqui em Sync Bin e ele tem as 3 câmeras que eu usei já sincronizadas. Então, por exemplo, se aqui eu quisesse usar a câmera 1, então eu venho, câmera 1. Esse trecho aqui, eu venho Place on Top. Pronto. Eu coloquei sobre a imagem no meu projeto a câmera 1. Gravar em entrar. Ó. Então, ele fez como se fosse um corte para a câmera 1 para mim. Então, eu consigo reeditar, corrigir erros que eu tenha feito na minha live, coisas assim, e deixar bem como eu quero para repostar esse vídeo depois. Comandos de áudio. Eu tenho aqui, ó, o áudio da minha GH5, que está com o meu melhor microfone aqui me gravando. E esse 3 é para mostrar para vocês que eu também consigo mostrar, se eu pegar essa mídia que está no meu computador, eu consigo reproduzir um vídeo e rodar esse vídeo com som. Então, vou vir, por exemplo, aqui no Wacom Mini Pro ISO e vou pegar o outro vídeo que eu gravei para o canal. Se eu rodar aqui ele para vocês, coisas que eu quero colocar daqui a pouco ele por tem cima som de quem tá então, falando. assim como eu tô falando, também consigo rodar um vídeo com som no Wacom Mini Pro ISO dessa forma. Outra coisa muito legal que eu quero mostrar para vocês, fazendo o corte aqui para a câmera 2, olha só. Aqui eu habilitei o áudio do computador para mostrar o vídeo para vocês, né? E esses botões aqui de cima e baixo são botões para eu baixar ou aumentar o volume. Então, olha só, eu vou voltar para a câmera 3. Vejam o que acontece aqui, ó, no fader da câmera 3, quando eu aperto o abaixar ou subir. Olha ali, ó. Ele está baixando o volume desse fader ou aumentando. Então, eu tenho também esse controle para ajustar o meu volume durante a live. Se eu estou transmitindo ou se eu ativei o microfone de alguém, se eu ativei uma entrada de áudio, eu consigo baixar e aumentar o volume na hora, tempo real. Então, se eu estou com um fone de ouvido monitorando, ou se tem alguém que está cuidando dessa live monitorando, ele consegue aqui, sem uso do computador, aumentar e baixar o volume de cada fonte. Isso é muito massa. A parte de colocar o delay também é aqui. Aqui eu posso colocar o atraso no áudio se eu quiser. Fazer equalizações, tudo isso é possível fazer aqui, tá? E controles de câmera, isso aqui é para câmeras Blackmagic, que no caso eu não tenho, mas se você tem uma câmera Blackmagic, você consegue fazer correção de cor, você consegue mudar o shutter speed, o balanço de branco, tudo, abertura de lente, tudo isso você consegue fazer com câmeras da Blackmagic aqui. Basicamente é isso, tá? Eu tenho essas opções. Quando eu quero entrar ao vivo no YouTube, eu aperto aqui o On Air e eu estou ao vivo. É fantástico e essa é a forma de você usar com cabo de rede direto nele. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra forma, que é você fazer usando o cabo USB para o seu computador. Conectar o Wacom não via internet, mas via cabo USB no computador. Agora eu estou gravando direto da câmera, porque eu não consigo mais gravar daqui, porque eu já ocupei a porta USB para conectar no computador, e estou fazendo uma captura de tela para que vocês também possam enxergar a minha tela.
Agora, esse dispositivo aparece no computador como uma webcam. Então, para a gente encontrar ele, vamos abrir o OBS aqui, como se a gente fosse fazer uma live no OBS. Ó. Beleza. Abriu o OBS. Aí eu vou colocar aqui um dispositivo de captura de vídeo. Teste, aqui no nosso teste. Beleza. Então, qual dispositivo? Aparece como Blackmagic Design. Então, apertei Blackmagic Design, tá ali, ó. Tá aparecendo a câmera 1, que tá me gravando agora. Câmera 2. Tela do computador na câmera 3, tudo igual, tá? Então aqui eu vou usar essa aqui como a minha tela. Então posso fazer aqui o redimensionamento, tudo certinho. Só que isto não está como áudio, tá? Apenas vídeo. Eu apenas coloquei uma captura de vídeo. Agora, para captura de áudio, eu tenho que escolher aqui também Blackmagic Design para que entre o áudio do Atem Mini Pro ISO. Aí sim, tá? Então, na captura de entrada de áudio 2, entra o Blackmagic Design aqui, tá? Para eu ter o meu áudio. Então, agora está o áudio do computador, porque eu troquei o microfone de posição para poder gravar para vocês. Mas se eu não tivesse tirado o microfone da GH5, aqui estaria entrando o som dela, tá? Em vez da minha interface de áudio. Aqui a entrada auxiliar microfone do próprio iMac. Mas lembrem-se, para usar o Atem Mini Pro ISO com o vídeo e com o áudio dele na live, a gente tem que criar o vídeo através do Blackmagic Design e uma entrada de áudio também selecionando o mesmo Blackmagic Design. Aí sim eu tenho áudio e vídeo chegando para fazer as minhas lives. Eu vejo 3 grandes pontos negativos nesse dispositivo. O primeiro deles é a falta de uma entrada para fones de ouvido. A gente não tem como monitorar o áudio plugando algo direto no Atem. Para monitorar o áudio, nós temos que plugar o fone de ouvido no dispositivo de saída dele. Por exemplo, aqui no meu caso, a saída HDMI está ligada nessa TV aqui atrás. Para eu conseguir escutar como é que está o áudio para ver se está bom, monitorar tudo, eu tenho que plugar um fone de ouvido lá na TV. No próprio dispositivo não tem como. Esse é um ponto negativo na minha visão. Outro ponto negativo é o cabo de energia, o cabo que alimenta o Atem Mini Pro ISO. Esse cabinho é muito fininho e parece ser muito frágil. Para pessoas que vão levar o Atem para lá, para cá, fazer lives em vários lugares diferentes e vão transportar muito o dispositivo, penso que esse cabo pode dar problema a longo prazo, tá? Ele é muito delgado, muito fininho. E por último, eu vejo também como algo não muito bacana que podia ser melhor, esses botões aqui, os botões maiores. Eles são barulhentos, ó. E eles não têm um aspecto que vão ter uma boa durabilidade também, tá? Então, o dispositivo é incrível, ele faz coisas sensacionais pelo preço que ele custa, mas esses pontos deixam a desejar e podem sim ser melhorados em futuras versões do Atem. E aí, o que você achou do dispositivo? Curtiu? Deixa eu saber aqui nos comentários, manda suas dúvidas para mim e vamos conversando. Um abraço, Filmmakers! Tchau, tchau!